Oi, tudo bem? Bom, eu vou falar um pouco sobre alguns mitos que eu ainda escuto por aí a respeito da religião Wicca. O primeiro deles é que os wiccanos, dentro da religião Wicca, cultuam ou adoram o diabo. A primeira coisa que a gente tem que pensar é que o diabo ele pertence à mitologia cristã, tá? A teologia cristã. Ele não faz parte das crenças ancestrais que vêm de muito antes disso, como a mitologia grega, a mitologia egípcia, a mitologia africana. Então, o cristianismo ele acabou demonizando várias das divindades cultuadas pelas bruxas e pelos pagãos no passado, que foi o que aconteceu com o deus das bruxas, que era cultuado lá na Europa, que era a divindade que possuía chifres, que ele já foi conhecido como Pan, Cernunnos, ele teve muitos nomes antes de ser chamado de diabo pelo cristianismo. Então, não, a Wicca sequer acredita na mitologia de ter um deus onipotente e ter o diabo. A gente tem outras crenças e o diabo não faz parte dela, tá? Então a gente não cultua o diabo. Segundo, a Wicca sacrifica animais. Isso é totalmente fora da realidade das práticas wiccanas, até porque dentro da religião Wicca, pelo menos as tradições mais tradicionalistas lá de trás, elas visam a adoração à deusa, que seria a natureza, e ao deus, que é representado pelos animais, muitas vezes. Então a gente cultua tanto os animais quanto a própria natureza. E, inclusive, muitos wiccanos são vegetarianos ou veganos e até adeptos desse tipo de movimento. Então, não faz sentido nenhum essa questão de sacrifício animal. Dentro da religião Wicca, isso não existe, nunca existiu. Terceiro, a Wicca é uma religião muito antiga. Não, a Wicca ela foi basicamente fundada ali depois de 1950, tá? Com os estudos de Gerald Gardner. Sim, ela se baseia em crenças ancestrais, em grande maioria celtas e da Europa. Mas ela não é uma religião que foi fundada há tanto tempo assim atrás. As crenças sim, as crenças são pré-cristãs, mas a Wicca como religião, ela veio surgir mesmo depois de 1950 ali. Quarto, a Wicca tem uma Bíblia negra, uma Bíblia ao contrário, sei lá, como as pessoas elas já ouvi falando várias vezes dessa Bíblia das trevas que a gente teria, né? Não, a gente não tem. Primeiro que a Bíblia é novamente, uma crença, né, um documento ali, um livro que pertence à teologia cristã, tá bom? A gente é um livro ali da teologia cristã, não faz parte das nossas crenças acreditar e nem desacreditar de nada disso. Então a gente não tem nenhuma relação com o cristianismo, assim como a maioria das religiões pré-cristãs e pagãs. E outra coisa também é que a Wicca é uma religião descentralizada, tá? Significa que não tem uma autoridade que ela manda em todas as outras tradições wiccanas. Não, ela é uma religião descentralizada. Então existem várias vertentes dentro da própria religião Wicca e a gente não precisa seguir dogmas super específicos que foram determinados por uma pessoa ou que está em um livro ali. Não, a gente tem o culto à natureza, a gente tem vários dogmas que existem dentro da religião, mas não existe uma Bíblia das sombras, uma Bíblia negra. Não existe. A gente tem um livro das sombras, que é para onde a gente guia os nossos estudos a respeito da nossa prática. Quinta, os bruxos fazem o mal. A Wicca faz o mal. Bom, primeiro que você não precisa ser bruxo para fazer mal. Isso aí é uma coisa que a gente tem que ter muito clara para todo mundo. Não precisa ser bruxo para você fazer o mal. E dentro da Wicca, pelo menos eu posso te afirmar que isso não existe. Inclusive, dentro da religião Wicca, a gente tem um dogma, uma crença que a gente acredita muito, que não são todas as tradições, como eu acabei de falar, a Wicca não é centralizada. Então, muitos wiccanos não têm essa mesma crença que eu tenho, no caso, que é tudo que você faz volta 3 vezes para você, seja bom ou ruim. Então, não, a gente não faz mal porque não faria sentido para a gente fazer mal. Mas lembrando, como eu acabei de falar, não precisa ser bruxo ou wiccano para você ser uma pessoa ruim. Então é isso. Bom, se você acreditava ou já ouviu alguma delas, deixa aqui nos comentários. E é isso. Tchau, tchau.